Está começando o nosso Fora de Quadro, espaço no plano sequência dedicado a debater temas que estão em alta na indústria cinematográfica. Eu sou Pedro Tobias e hoje vamos falar sobre o processo de reabertura das salas de cinema em meio à pandemia global de coronavírus. E para falar sobre esse tema comigo, eu tenho aqui a Marina Oliveira. E aí, Marina, tudo bem? Tudo bem, Pedro. E aí, gente? Parece que faz um tempo que eu não apareço aqui, né, no Fora de Quadro. Mas vai ser legal, a gente tem umas coisas interessantes para discutir hoje. Exatamente. E já entrando no papo, Marina, eu queria te perguntar quando foi a última vez que você foi ao cinema? Você lembra, mais ou menos a data e o filme, pra gente traçar esse panorama desses últimos meses? Como não lembrar? No meu caso, foi uma experiência boa. Eu assisti O Homem Invisível, né? Isso em janeiro? Fevereiro? Não sei. Mas para mim acabou que não foi tão sofrido esse processo, porque do final do ano passado para cá, para esse ano, eu tava com uns projetos super corridos, assim, e eu não tava conseguindo ir no cinema com a frequência que eu gostaria. Então eu tava escolhendo bem os filmes que eu ia ver no cinema, né? Aí o último que eu assisti foi O Homem Invisível, foi uma experiência boa, a sala de cinema não tava lotada, consegui ter o silêncio necessário para ver um filme de terror, né? E gostei bastante do filme, assim, mas parece que foi há 10 anos atrás mesmo, já faz muito tempo. Sim, eu também vi há bastante. O último filme que eu vi no cinema foi o 1917, do Sam Mendes, acabei de pescar aqui, no dia 7 de fevereiro. Foi a última vez que eu fui ao cinema e desde então, só em casa mesmo. Até porque aqui, e aí a gente pode já entrar nesse tema, a gente não tem muitas opções, porque uma alternativa que alguns exibidores encontraram foi adaptar espaços abertos para cinemas drive-in, né? E aí isso especialmente nas grandes capitais, sim, São Paulo, Rio, eu sei que Brasília também tem, Porto Alegre, enfim, aqui não tem, aqui em São Luís, então, e eu queria muito que tivesse, assim, por mais que a experiência, pelo que as pessoas dizem, é bem cara, né? E a qualidade não é das melhores, mas eu acho que ter essa experiência era uma coisa que eu super teria vontade de fazer, mas enfim, não tem essa oportunidade. Você chegou aí em algum? Tem algum aí? Não, aqui não tem. Eu acredito que tem. Até ano passado, assim, antes da pandemia, tinha um Cine Drive-In em Brasília, que funcionava assim. Mas o meu problema com o drive-in não é porque a experiência não é tão legal, porque eu faria qualquer coisa para sair um pouco de casa ultimamente, assim. Tomando os cuidados e tal, seria interessante realmente para sair de casa, comer alguma coisa fora e tal, mas é porque esses drive-ins eles estão vindo para passar filmes antigos, né? Assim, antigos que não são lançamentos. E é uma pena porque o ano começou muito forte, né? Assim, com lançamentos muito bons. Eu lembro que em janeiro eu gravei um programa com a Cinemação da gente fazendo as projeções para 2020 que tinha de lançamento, assim, e tinha muita coisa boa para acontecer esse ano. E a gente está vendo aí os planos dos grandes estúdios serem frustrados, né? Até com essas tentativas de fazer esses lançamentos de outras formas, né? No caso da Mulan, que a gente vai comentar aqui, que foi direto pro on-demand da Disney e tal. E a gente está vendo os estúdios sofrendo um pouco com isso daí, né? Porque, querendo ou não, você lançar uma plataforma de streaming não vai dar o retorno financeiro, o filme eu acho que nem se paga, né? Dessa forma. E acaba levando muita pirataria, querendo ou não, né? No caso da Mulan, como é um serviço de streaming, o Disney Plus não chegou no Brasil ainda, né? Isso, se eu não me engano, ele tá com a estreia prevista para ou é o final desse mês ou é o começo do mês que vem. E assim, apesar de não ter no Brasil ainda, não vai chegar num preço muito legal, né? Tanto por causa... nem tanto o serviço, né? Mas o próprio filme. O próprio filme, né? O dólar tá muito caro e tudo mais. Então, fica esse impasse aí, né? Eu não sei também se funcionaria um lançamento no drive-in, por exemplo, né? Porque aí
eu acho que não se paga mesmo também, né? Porque vai ter que cobrar um preço muito alto, e você não consegue colocar um número de pessoas expressivo assim por sessão, né? Para fazer valer ali. Fora que, especialmente no Brasil, o cinema ele já é bem excludente, né? Uhum. E aí, considerando que pra você participar de uma sessão drive-in você precisa ter um carro, você já fecha ainda mais essa bolha de pessoas que podem assistir o filme. Pedro, e não só um carro de preferência com ar-condicionado. Verdade. Né? Com sistema de som, porque eu vi que os drive-ins você tem que sintonizar uma rádio, né, para você ouvir o som Isso. com qualidade. Então, se seu carro não tem som e se não tem ar-condicionado, aqui no caso de Goiânia, é impossível você ver um filme de 2 horas num carro fechado, porque aqui a gente está trabalhando com 40 graus e 15% de umidade, assim. Então, realmente, eu acho que é um ano para a gente desapegar um pouco dessa ideia de sala de cinema e tentar tirar proveito do on-demand mesmo, do que a gente consegue na internet e tal. Porque, assim, eu pessoalmente, por mais que tenham as medidas de segurança e tal, eu não me sinto segura, assim, para estar nesses lugares fechados ainda, para ter esse tipo de lazer, assim. Eu acho que como é um lazer, a gente consegue postergar, assim, deixar um pouco mais para frente ainda, né? Eu super concordo. Assim, eu sinto muita falta de ir ao cinema, a experiência toda de ir ao cinema é uma experiência muito boa, mas eu não tô com a menor vontade de voltar aos cinemas ainda. Até não me os sentiria próprios festivais, né, que são bem legais da gente estar junto, porque é questão da experiência, né? Não é só você consumir um conteúdo, né? Você vai pela experiência. Sim. E aí veio o Leandro e trouxe uma notícia legal pra gente, né? Pra gente, em relação a isso, né? Você quer ler aí pra gente, Pedro? Tá, vou ler. Essa semana, aliás, semana passada, o prefeito do Rio de Janeiro anunciou, né, uma data para a reabertura dos cinemas da cidade no dia 14 de setembro, né, justamente no dia que vai estar saindo esse programa. E aí os exibidores do Rio de Janeiro, em conjunto, fizeram uma espécie de nota, enfim, falando que não vão abrir. Os exibidores de cinema da cidade do Rio de Janeiro agradecem o reconhecimento do prefeito de que nossas salas são tão ou mais seguras que restaurantes, salões de festa e academias. Os cinemas estão liberados para funcionar na cidade a partir de segunda-feira, 14 de setembro. Entretanto, não vamos abrir. Inesperadamente, a prefeitura decidiu suspender a compra de comida e bebida nas bombonières dos cinemas e o consumo dentro das salas. Isso inviabiliza o negócio. Não conseguimos pagar os salários dos nossos funcionários nem os outros custos relacionados à operação dos cinemas. Dentro das salas de cinema, os clientes estarão sentados com distanciamento social, garantido no ambiente cujo ar-condicionado promove renovação de ar contínua e é regulamentado em lei e fiscalizado. O que nos diferencia de praças de alimentação de shoppings? O Rio escolhe um caminho de excepcionalidade em relação às demais prefeituras onde os cinemas estão voltando a funcionar. Lamentamos profundamente adiar mais uma vez essa reabertura, o que poderá acarretar o fechamento de salas numa cidade que já foi a capital do cinema, os exibidores do Rio de Janeiro. E aí é legal pegar essa nota porque ela mistura duas coisas, né? Ao mesmo tempo, eu imagino essa volta prematura e essa volta prematura que é pela metade, né? E aí tem essa questão de vender a comida, das pessoas poderem consumir ou não alimento na sala de cinema. E aí entra toda uma questão de ponderação maior, enfim, sobre como é que vai ser feito isso, né? Não sei como você enxerga, assim, essa nota. É a mesma coisa que eu penso em relação a tudo, assim, não só cinema, mas restaurantes e tal. No caso do Brasil, existe ainda mais essa necessidade de você retomar a economia, retomar as atividades, porque nosso país já está passando por uma recessão meio estranha, assim, desde antes da pandemia, né? A pandemia só agravou e tal. Mas eu acho que as pessoas tá rolando essas medidas de relaxamento, assim, sendo que o cenário não mudou em nada, né?
o vírus continua o mesmo, assim, a propagação da doença continua a mesma, na mesma velocidade, assim, só que tá rolando esse sentimento de que tá todo mundo cansado, né, e querendo move on, querendo seguir em frente e tal. Eu acho que não deve reabrir. Eles usaram esse argumento de que o ar-condicionado renova o ar e tal, mas a partir do momento que você abre o snack bar lá para as pessoas, vai estar um monte de gente numa sala fechada, sem máscara, colocando a mão na boca, nos alimentos e tal. Então eu acho que é ainda mais arriscado, né, você ter consumo de comida num local fechado e tudo mais. E tem essa questão que você falou de que é uma experiência que vai vir incompleta, né, querendo ou não. Então é a mesma coisa dos shows drive-in, né? A galera tá fazendo de tudo para o novo normal, né? Mas não são experiências satisfatórias, assim. Eu acho que realmente, para os cinemas, economicamente não é interessante, né? Você retomar desse jeito também. Eles usaram o argumento dos funcionários, né? Que não conseguem pagar os funcionários. Então, eu acho melhor segurar mesmo. E ao mesmo tempo que não é viável em termos sanitários, ficar fechado também, no sentido estritamente econômico, também não é viável, né? Então, essa corda, ela tá esticando. E aqui no Brasil a gente optou, de uma forma geral, isso vale tanto para cinema quanto para qualquer coisa, até como você falou, em ignorar. Então, se a gente não testar, não tem ninguém doente... As próprias redes de televisão que antes... Vou dar o exemplo, por exemplo, da Globo, que é a maior rede, né, de televisão aqui do Brasil e da América Latina, que tinha um programa específico só para responder dúvidas sobre o vírus. E esse programa já acabou e a própria programação da Globo, que estava toda modificada, ela já começa aos poucos a retornar. Já tem novela sendo filmada novamente, já tem programa, por exemplo, o Faustão, que é um programa... grande, aos domingos, já está sendo exibido de novo ao vivo, enfim, com algumas regras, algumas modificações, mas parece que a gente escolheu esse caminho de, se a gente não falar sobre o vírus, ele não existe. Meio que jogar para debaixo do tapete e torcer para o tapete não apodrecer a casa toda. Eu sinto que a gente está tentando driblar o vírus até a chegada de uma vacina, assim. Nós vamos jogar no nível hard aqui, abrindo, saindo de casa, e aí morre quem tem que morrer e tal, que é muito triste, né? Porque já vai chegar a 1 milhão de mortos, né? No mundo, assim, o que aconteceu com esse vírus. Então, e é aquilo, né? A história vai ser contada daqui a uns anos e a gente vai ver quem saiu bem, quem tomou as decisões certas e tal, mas eu não acho que tem que reabrir, assim como eu não acho que tinha que reabrir bar e restaurante, porque eu acho que todo mundo consegue pedir em casa, para comer em casa. Então, a questão de você reabrir o local físico é uma questão econômica, claro, para você reempregar garçons e tudo mais, é toda uma estrutura que você movimenta com isso, mas é uma simples questão também de lazer, né? É uma coisa que é totalmente dispensável. Querendo ou não, cinema a gente ama, tem muita gente que trabalha com isso e tal, mas para o consumidor final, lazer. Então, exatamente, pode segurar por um tempo a mais aí. E essa é uma das coisas que o próprio Estado, entendendo, porque a cultura vai ser a última a voltar de fato, né? Tem esses, digamos assim, essas manobras, fazer show, drive-in, cinema drive-in, fazer um espetáculo e uma live só com os atores, enfim... Mas a cultura, ela vai ser a última a voltar de fato. Os bares, restaurantes, academias, shoppings, todos já voltaram. E dependendo do dia, do local que você for, é como se nada tivesse acontecido. Assim, se você ignora que as pessoas estão de máscara, tudo é o mesmo. Cara, academia... E aí só agora... A academia é um negócio que eu acho um absurdo, assim, ter voltado. De todas as coisas, pra mim era pior. E foi uma das primeiras a voltar, né? E aí agora, só agora, já muito tempo depois, né, que sai a Lei Aldir Blanc, né, em homenagem ao escritor e compositor carioca, que morreu, infelizmente, vítima do coronavírus, é que sai essa lei prevendo 3 bilhões de auxílio financeiro a artistas e estabelecimentos culturais. Olha, quando a gente já tá, as coisas estão voltando, já tem prefeituras que permitiram já shows, enfim, e agora a gente vai ter essa
esse auxílio, sabe? Depois desse tempo E todo. quando que esse dinheiro vai chegar realmente no necessitado final, assim, né? Porque tem toda uma burocracia, né? Eu vou falar por esse setor da cultura, assim, tem editais para cinema, para teatro e tal, que foram aprovados, sei lá, no passado e o dinheiro não saiu ainda, né? Sim. Então tem toda essa questão aí. Mas é isso, o Gustavo Lima tá lá pedindo para voltar com os shows. E e sendo que pra ele não faz nenhuma diferença, né? Ele faz uma live dessas e ganha não, milhões, assim, só por ficar em casa bebendo. Uma foto que ele posta com o bebê dele no Instagram, ele já ganha o dinheiro de um show, assim, então... Mas é isso, a gente vai continuar acompanhando, né? Eu acredito que até o final do ano as coisas voltem ao normal mesmo, que o brasileiro não vai querer passar o Réveillon em casa, o brasileiro não vai querer passar o Carnaval em casa, né? Como a gente viu aí no feriado do 7 de setembro, realmente as coisas voltaram ao normal. Mas se você que está ouvindo a gente puder, né, fique em casa. Assiste uma Netflix aí. Inclusive, a gente vai comentar um lançamento da plataforma aí. Se você der uma pesquisada, dá para curtir bastante coisa de casa, sem precisar sair. Com certeza. E aí, só pra gente encerrar o papo, voltando um pouquinho no Mulan, né, o Disney lançou o Disney Plus, né, o seu grande serviço que vai concatenar os filmes, enfim, da Marvel, da própria Disney, que não chegou ainda aqui no Brasil, mas já existe lá fora. E aí, a estreia do Mulan, que vinha sendo adiada desde o começo do ano, né, eles estabeleceram que ele teria essa estreia pelo Disney Plus, mas de uma forma separada. Então, para os assinantes do Disney Plus lá fora, você você paga um valor extra de $30, o que dá quase R$200, para alugar o filme. E é caro até para os Estados Unidos, né? Você pagar $30. Que é caro até para os Estados Unidos. Aqui não chegou ainda um valor oficial, mas eu já vi comentários que vai ser algo entre R$80 e R$120. Gente, é inconcebível. Só para você alugar o filme, assim. Não é para você comprar o Blu-ray ou o DVD. O arquivo digital. Enfim. Não. É para você alugar. Você tem um prazo lá para assistir, você assiste e o filme some. Cara, que tempo louco é isso, né? Mano, R$80 é difícil eu pagar esse valor até num box, assim, especial de aniversário de alguma coisa, né? Você pagar num filme do Mulan, que tá sendo bem criticado ainda por cima. E foi uma aposta forte deles, né? Porque, pegando, por exemplo, a Warner tinha 2 grandes lançamentos para esse ano, que era o Tenet, do Nolan, e o Mulher Maravilha, 1984. E semana após semana eles vinham adiando o lançamento. Inclusive no Brasil esses filmes continuam adiados, né? E aí quando surgiu essa ideia da Disney com Mulan, todo mundo ficou meio assim, vamos esperar e ver o que acontece. Porque era um tiro, né? Assim, claro que a Disney não vai falir por conta disso se o filme flopar, mas era uma aposta que se desse certo, tinha tudo para impactar de forma muito grande os exibidores, porque nem um centavo desse dinheiro vai para o cinema. O dinheiro é todo da Disney, porque no contrato deles com os exibidores existe uma porcentagem, dependendo do filme, enfim, questões técnicas, mas o dinheiro é dividido. E todo o dinheiro da Disney Plus vai pra Disney. Nesse caso então, a bilheteria certo, é exclusiva deles, né? Exatamente, é exclusiva deles. Então, dando certo, abriria uma margem para isso ser feito mais vezes. Uhum, com certeza. Mas já vimos que não deu, né? $30 num filme pra você ver na televisão da sua casa, sem a experiência toda, né? Até pro próprio cinema já seria impensável, né? Você pagar R$80, assim. Com certeza. Se assistir de uma vez é complicado. E nessa esteira também, né, o Tenet teve a sua estreia, tanto em algumas salas dos Estados Unidos, na Europa, teve aquele videozinho que o Tom Cruise postou no Twitter, dele indo assistir o filme, chegando de helicóptero, enfim, toda uma ação, provavelmente, né, desenvolvida pela Warner, até porque o próprio Christopher Nolan foi um dos cineastas que, do alto da sua arrogância, insistiu muito para que o cinema voltasse especialmente para ser exibido o filme dele. Que eu imagino que deva ter entrado também numa espécie de negociação de lançar em streaming, e ele falou várias vezes, deu várias entrevistas dizendo que
tava na hora de voltar, que precisava voltar, que o filme tinha que ser exibido no cinema e conseguiu o que queria, né? Pra você ver, né? Essa pandemia, ela veio pra... É batido falar isso, mas veio pra escancarar muita coisa, né? Assim, os verdadeiros interesses dos setores, né? Tanto do cinema, da cultura e tal, assim. O que cada um ganha e perde com isso, né? E em termos de festival, já pra gente encerrar de fato, a gente teve, né, até semana passada, o Festival de Veneza, que foi o primeiro grande festival realizado de forma física, né, enfim, não online, porque tem vários festivais que ainda estão acontecendo online. Recentemente aqui no Brasil a gente teve o Festival Ecrã, que a gente comentou no último Fora de Quadro. A própria Mostra de São Paulo, que é o maior festival do país, vai ser online. E o Festival de Veneza aconteceu de forma física, né, sem aquele glamour todo. Segundo os realizadores, não foi registrado nenhum contágio e acabou terminando até com um balanço positivo. Mas algumas imagens, alguns vídeos que a gente via não era bem assim, né? Claro que não, gente. Você vai organizar um evento desse porte, você mobiliza uma equipe muito grande, né? É uma estrutura que precisa de muita gente. Mas fiquei triste porque não teve tapete vermelho, né? Queria ver os looks do pessoal lá. Mas é assim, o festival mais antigo do mundo, né? Tinham lançamentos interessantes. Se eu não me engano, a Cate Blanchett, que estava no júri. Ela era presidente do júri. Isso. Mas eu não tô conseguindo acompanhar assim, não. Você viu alguma coisa sobre algum filme interessante que rolou por lá? Sempre saem, né, aqueles mais queridinhos. Enfim, eu vi que o Kurosawa ganhou direção. Enfim, alguns filmes saem um pouco mais fortes, mas acho que de repente a gente guarda isso pra gente comentar mais lá na frente, quando a gente estiver já de fato pensando em premiações, enfim, como que vai ser essa temporada de premiações, né, dado o ano inteiro, né, de estreias sendo adiadas, ou estreias tímidas, né. Mas a gente pode passar para o nosso próximo bloco. A gente nunca vai conseguir debater de forma extensa, mas acho que a gente deixou aqui as nossas pílulas, né, sobre esse processo de reabertura. Eu reforço o que a Marina falou. Se você puder, fica em casa. Você tem uma gama de opções de serviço de streaming. Se o filme que você quer não está disponível, ou enfim, você também não tem as condições de arcar, você tem outras possibilidades também, né? A gente não encoraja, mas sabe que, enfim... Estão aí, né? Existem. Exatamente. Estão por aí as oportunidades. E a gente precisa ter a mentalidade, a gente está muito ansioso. A gente precisa ter a mentalidade que vai passar, gente. Vai passar. É um ano da nossa vida, entendeu? As coisas não vão sumir, as coisas não vão desaparecer ano que vem. A gente tendo uma vacina, conseguindo normalizar, vai voltar tudo ao normal. Então, é uma questão de altruísmo mesmo, de pensar no coletivo e segurar um pouquinho. Ninguém vai morrer de não ir num bar e não ir no cinema, né? Vai passar, isso não é uma situação para sempre, e a gente com um pouquinho de sabedoria a gente consegue contornar a situação. Então bora lá pro bloco de estreias. No bloco de estreias, abordamos mensalmente algum filme que tenha sido lançado recentemente nas plataformas digitais, seja direto em streaming ou através de vídeo on demand. O escolhido deste mês é Estou Pensando em Acabar com Tudo, filme protagonizado por Jessie Buckley e Jesse Plemons e dirigido por Charlie Kaufman. E esse foi um filme que tem muito a ver com o tema, né? Porque foi uma estreia direto em streaming, né? Ele estreou direto na Netflix. E gerou um buzz bem interessante e várias discussões, inclusive, né, sobre de um lado, os que gostaram e os que não gostaram, e no meio de tudo isso o tema chegou no ponto de explicar um filme, se não gostou é porque não entendeu. Eu acho que até cabe a gente comentar um pouquinho isso, mas o que você achou de Estou Pensando em Acabar com Tudo, Marina? Gente, é uma comoção esse filme, né? Acho que as pessoas estão procurando razões para amar ou odiar o Charlie Kaufman. Eu digitei o nome aqui no Google e já apareceu uma avaliação de 2.4
para esse filme. E é interessante porque eu acho que eu vou na contramão de tudo isso que a gente vê no Twitter, as pessoas amando e odiando, assim, porque eu tenho uma experiência bem morna, assim, com esse filme, para ser bem sincera. Tem questões nesse filme que eu acho muito fortes, né? Eu acho que, por exemplo, o trabalho de som, a fotografia do filme, o casting, figurino, assim, tá tudo muito no ponto, assim, foi muito assertivo, eu acho que nesses pontos, mas eu acho que o que mais tem causado divergência, né, é realmente na questão do roteiro, da narrativa, e para mim o que pode ser um problema é que talvez esse filme não funcione muito isolado da obra de origem, né, que é o livro, assim. Tem muita gente reclamando que não entendeu o filme, o que já é algo comum para o Charlie Kaufman, né, que ele gosta de trabalhar com essas narrativas não lineares, ele gosta de misturar bastante surrealismo assim, nas coisas. Então, essa tem sido a discussão central, né, se você entendeu ou não. E para mim isso não faz sentido, né? Você não gostar de um filme porque você não entendeu. A gente sempre comenta isso daqui, né? E você joga aqui no YouTube, já aparece final explicado, que não sei o quê. Então eu acho assim, o filme não precisa ser super explicativo, mas eu acho que o diretor, o roteiro, ele tem que te entregar uma coisa ou outra para você se situar, né? Você não pode só jogar um monte de acontecimento na tela. E aí, eu acho que para quem não leu o livro, realmente pode ser bem difícil acompanhar a história. Mas, assim, eu, pelo menos, depois que eu entendi que, na verdade, o protagonista era o Jake, não era a Lucy e tal, era um filme sobre o Jake, não sobre a Lucy, ficou tudo muito mais fácil de entender. É um filme verborrágico, assim, mas eu acho que as discussões que eles tratam em alguns momentos são interessantes, em alguns momentos são cansativos. É um grande processo de morte, né, esse filme, assim. Mas uma coisa que eu gostei dessas não é viagem no tempo, assim, mas eu acho que é o processo de pensamento do Jake, né? A gente, quando pensa nas coisas, quando a gente reflete sobre a própria vida, os pensamentos, eles vêm um em cima do outro, né? A gente lembra de um bullying que a gente sofreu na escola, depois do primeiro namorado, depois disso, daquilo. Eu acho que o filme é muito feliz em retratar isso, assim. Quando a gente pensa sobre a nossa própria vida, os acontecimentos vêm amontoados, assim, né? Um em cima do outro. Mas tem essa questão dele ter adaptado o livro e colocado, do Charlie Kaufman ter adaptado o livro e colocado essas homenagens metalinguísticas, né? Ele tratar esse processo de ver a própria vida como se você estivesse vendo arte, né? Em forma de arte, em forma de cinema. Então são quadros. Eu acho interessante, né, que quando ele vai lembrar de uma memória de infância, vem um desenho, vem uma musiquinha, né, bem diegético, assim. Eu gosto dessas brincadeiras, mas eu acho que tira um pouco o foco do filme, que é para trabalhar a questão da solidão e da morte e tal. Então, não é um filme que eu desgosto, não odeio, mas não é um filme que eu amo também, assim. Eu acho que o Charlie Kaufman foi bem pretensioso aqui na abordagem, na adaptação que ele fez do livro, né. Eu penso que se ele tivesse aprofundado mais na questão ali do personagem do Jake mais velho, né, do janitor, como é que é? Do cara que cuida da escola. Do zelador, né? Da escola, né? Pessoalmente, eu gostaria que ele abordasse mais isso, que pelo que eu li é o foco do livro, né? Porque eu acho que esse vai e volta dele nessas referências do cinema e da arte e tal, tira um pouco o foco da discussão. Mas e você? Eu não gosto nem um pouco do filme. Eu acho que o Kaufman, ele tem sérios problemas aqui ao tentar contar essa história, especialmente em termos de narrativa mesmo, assim. Acho que a construção da mise-en-scène dele, ela é muito caótica, mas não dentro da proposta que ele quer. Ela é caótica porque eu sinto que ele não tem controle do que ele está fazendo. E eu sinto também que o roteiro que ele escreveu
né? Apesar de não ter acesso, eu tô falando com base no que a gente vê do filme, ele não é muito visual, sabe? Tem muita coisa ali que não é nada visual, e aí nesses momentos talvez fez falta, né, a presença de um diretor, de um dos parceiros dele, sei lá, o Michel Gondry, o Spike Jonze, para pegar esse projeto e talvez levar ele para um outro lugar, porque os lugares que o Kaufman leva não me agradam. Assim, Nossa, eu o gosto primeiro bastante... ato, se a gente pensar no primeiro ato do filme, que é todo dentro de um carro, né? Eu Aham. acho, assim, super desinteressante esse começo. Porque é bem verborrágico mesmo, são troca de olhares e eles dentro de um carro. Eu acho que quando eles vão pro jantar com a família, já me deu uma Pra mim, intrigada a mais. a melhor sequência do filme é essa, pra mim. A cena é a sequência lá da casa, do jantar. Eu acho que tem muito E a o ver carro- com o elenco, né? Porque eu acho que a Toni Collette e o David, eles estão muito bem. Assim, Sim. dentro do que foi proposto, caramba, e a maquiagem funciona muito, né? Então essa parte do jantar toda eu acho muito interessante. O carro é basicamente um podcast, assim. Você pode sair, deixar, sei lá, se você tá assistindo com fone de ouvido, você dá um alt tab aqui no seu computador e vai fica vendo só umas ouvindo, fotos, porque não, né? Vai ficar... não é nada visual, assim. Uhum. E por mais que seja a proposta do diretor, parece uma proposta meio preguiçosa pra mim. E apesar de eu gostar da cena da casa, eu acho que tudo que vem depois dela também, pra mim, Não inclusive, leva a eu não lugar consigo. nenhum, né? E eu não consigo nem lembrar direito, sabe? Se eu parasse pra pensar agora, o que acontece depois que eles saem da casa? Não me vem muita coisa à cabeça, porque parece uma série de imagens jogadas que tentam fazer alguma referência a alguma coisa e que funcionam muito mais na cabeça de alguém que tá vendo com o olhar já direcionado. Então, não, agora isso aqui é porque quer dizer isso aqui. E eu acho que, sei lá, jogar pro público é uma tarefa muito preguiçosa mesmo, de fato. Não que o diretor tenha que direcionar o olhar do seu espectador, mas acho que a forma como ele faz aqui não me agrada. Assim, eu não gosto. Inclusive, só completar rapidinho, Marina. Inclusive, gosto menos ainda, né? Porque uma coisa é o público, uma coisa é a gente como espectador conversando informalmente sobre o filme, mas eu gosto menos ainda da figura do crítico de cinema profissional que se presta o papel de explicar um filme. Eu vou explicar esse filme. Isso aqui, tudo bem, a crítica ela envolve um trabalho de interpretação, ela envolve um trabalho de análise. Mas você virar e falar, eu vou explicar esse filme pra você, eu vou te dar uma interpretação, e essa é a interpretação do filme definitiva, e dizer que isso é papel também da crítica é uma coisa que me incomoda muito, que foi uma coisa que eu vi nas redes sociais. Ai, que saco, exatamente. gente. É por isso que eu amo David Lynch, assim, porque toda vez que alguém chato, um crítico chato vai trazer essa discussão, ele já corta na hora. A minha obra tá aí, entenda o que você quiser. Mas não tem uma verdade absoluta, assim. E se tem, ele nunca vai contar, né? Então, assim, eu acho que eu não consigo odiar esse filme realmente porque eu fiquei encantada com as atuações, assim. E a forma como ele troca o figurino, até mesmo o cenário, ele vai mudando de acordo com o sentimento ali dos personagens e tal. Eu acho isso tudo muito bem realizado. Mas o que eu sinto, assim, num todo... é que teve muita pretensão da parte do diretor em manter essa fama que ele tem de contraventor, que questiona e que não segue uma linha e tal, que devia ser o estilo dele, mas aqui eu não acho... Eu acho que ele ficou meio que refém de si mesmo, sabe? De ter que, em todo o trabalho dele, causar essa comoção, essa confusão e tal... E isso não se tornou isso não é um meio mais para ele realizar uma história, mas virou a finalidade, você entende? Então, sim, eu entendo. Esse filme essa confusão é a finalidade e não uma ferramenta que ele está usando para contar a história, né? Então, mas ainda assim não consegui odiar não. E eu acho que isso é o pior para mim. Quando um filme não me causa nada, no sabe? Limbo, né? Sim. Assim, Talvez eu precisasse revisitar para ter uma impressão mais forte, mas acho que não merece, não. Não vou gastar 2 horas de novo. E não tenho nenhuma vontade de revisitar esse filme, assim. Talvez eu faça isso algum dia mais lá pra frente, mas assim, hoje eu não me vejo vendo
que não foi uma experiência positiva de forma alguma, assim. Mas eu acho que é um filme importante, Pedro, para as pessoas que às vezes não se aprofundam tanto na crítica cinematográfica, que veem as coisas muito só para assistir, por lazer, assim, por diversão. Ela se depara com um filme desse, ela vai pelo menos tentar pensar por que ela não gostou. Ou por que ela não entendeu. Gera uma discussão, querendo ou não. Talvez pro público de uma forma geral, nesse público que não se aprofunda muito na cinefilia, consumidor de Netflix, né? ávido, né? Isso, ele vê o que tá ali na interface, né? Na página inicial. Talvez seja interessante, apesar de eu ter a impressão de que esse filme também ele tá bem escondidinho ali, sabe? Eu digo pelo próprio destacamento Blood, por exemplo, que a gente comentou aqui do Spike Lee, que é um grande diretor, um lançamento absurdo da Netflix, e que eu mesmo, pra eu ver, eu tive que procurar o filme. Assim, Teve que digitar o nome, né? Eu tive que digitar o nome pra procurar. E eu sinto que talvez, dependendo dos usuários, de uma forma geral, talvez esse filme também não esteja ali, sabe, te chamando na página inicial. Mas se ele tiver, eu acho que eu super concordo, assim, com você. Que é aquele filme que você, como público geral, vê e vai atrás pra saber mais. Ah, mas eu tive uma leitura, mas será que tem alguém que concorda comigo? Enfim, vai consumir material sobre isso. Isso sim eu acho interessante. Eu acho que o público em geral, quando assiste, fica puto, né? Nossa, que filme ruim, não entendi nada, né? Mas é isso, assim. Seria bom ter os meninos aqui, né? Porque eu acho que o Fernando gostou do filme. E acho que especialmente o Leandro, porque mesmo ele não tendo gostado, e eu acho que ele desgostou mais do que eu, ele é um fã do Kaufman. Uhum. Então seria interessante teria bons ver... argumentos. Exatamente. Saber o que ele tem a dizer sobre o filme. Mas se você que está ouvindo aqui a gente quiser comentar alguma coisa, escreve aqui. Não sei onde você está assistindo, mas manda um e-mail para a gente ou escreve aqui embaixo, porque a gente comenta no plano de sequência, no próximo Fora de Quadro, a gente pode até continuar essa discussão. Se vocês quiserem, assim, eu adoro ver o ponto de vista de outras pessoas, assim, porque se tem um filme que tem gente amando e odiando, os argumentos têm que ser muito bons. Porque eu não consegui nenhum dos dois, assim. Mas é isso, né? A Netflix está atirando para todos os lados, acho impressionante. Tem todo tipo de lançamento, né, na Netflix. E esse caso, isso que você descreveu de você ter que pesquisar um filme para conseguir assistir, que foi o meu caso também, né? É interessante como essa coisa do algoritmo não está funcionando de forma tão óbvia, né? Porque, por exemplo, o meu perfil na Netflix, eu assisto muita coisa fora do eixo, assim mesmo, né? Eu vejo muita coisa que o pessoal não tá assistindo, assim. E mesmo assim não me recomendou, né? Esse filme. Eu tô aqui pensando, pra quem será que a Netflix tá recomendando esse filme? Pro Leandro? Mas se você procurar, tá lá, né? Se procurar, tá lá. Se você descer um pouco a lista e tal. Mas eu acho que a Netflix tá trabalhando muito com o top 10, né? E os lançamentos da semana. Eu acho que essa questão de ler o seu perfil daquilo que você tá assistindo e te recomendar, eu acho que não tá funcionando assim mais. Porque geralmente quando eu abro a home lá, tá sempre assim, os mais assistidos da semana e os lançamentos que estão chegando, né? Mas é isso, gente, sem preguiça, vamos pesquisar aí coisas do nosso interesse, né? Mas se você chegou até aqui e não queria levar spoiler de algum tipo e tal, e ainda não viu o filme, eu recomendo que você assista, nem que seja para passar raiva. É interessante você pensar depois, né, por que você não gostou e tudo mais. Acho que gera boas discussões. E esperar, assim, que o Charlie não caia nessa, né, nos próximos trabalhos dele, que ele consiga escrever os seus roteiros ou dirigir os seus filmes, não pensando no que o público vai esperar dele, né. Talvez se desafiar nesse sentido e fazer algo totalmente diferente do que ele vem fazendo, né, porque eu senti muito isso, assim, como essa questão estilística dele, na verdade, virou uma finalidade para, não sei se para se reafirmar, e isso me desagrada um pouco. Então é isso, gente. Como se a gente já não tivesse dito o suficiente, estou pensando em acabar com tudo, está disponível na Netflix.
chegando então ao nosso bloco final, bloco de recomendações, né? Hoje só eu e a Marina. Queria pedir para você começar, Marina, fazendo alguma recomendação de alguma mídia, um filme, um livro, uma música, um CD, um jogo, uma atividade, enfim, algo que você queira indicar hoje para os nossos ouvintes. Engraçado, né, que com essa falta de, entre aspas, lançamentos, assim, existem lançamentos, mas não com a frequência que a gente tinha, né? Chegava um mês, a gente pegava o calendário de lançamentos em setembro e já ficava querendo escolher os que ia assistir, né? Então eu tô revisitando muita coisa antiga, né? Tô ouvindo muita banda velha, lendo muito livro antigo. Também eu tô lendo Guia do Mochileiro das Galáxias, assim, me divertindo horrores, né? Mas querendo ou não, não dá pra eu indicar esse tipo de coisa que todo mundo já ouviu e já viu, né? Então eu vou indicar uma série que tá criando um burburinho, mas eu sinto que tem muita gente que ainda não deu play, não começou a assistir, ou porque não tem certeza se quer, ou porque tá esperando sair a temporada inteira para assistir, que é o Lovecraft Country, né? Que é uma obra assim, livremente inspirada no trabalho do Lovecraft, que é aquele terrorzão clássico com monstros, com muito sangue, com muito esoterismo, mas que na adaptação para a série da HBO, né, veio com um olhar totalmente voltado para os negros, né? Então o protagonismo aqui são das pessoas pretas nos Estados Unidos, e já trazendo no primeiro episódio, eu acho que o primeiro episódio ele é um gancho incrível para você continuar assistindo a série. Eu gostei muito. O primeiro episódio se chama Pôr do Sol, acho que é Sundown, alguma coisa assim, que é uma das melhores sequências do episódio, né, esse Pôr do Sol. E aí tem os contos do Lovecraft inclusos ali, né, a questão dos monstros, dos magos e tudo mais, é um grande RPG, e tem esse caráter episódico mesmo, assim, cada episódio é uma aventura, entre aspas, diferente, mas que tem elementos que vão ligando um episódio ao outro, assim. Mas que fica muito claro de que o verdadeiro terror ali é o racismo, né? Tem uma sequência de perseguição ali, assim, que poderia ter o monstro mais monstruoso do mundo, que ele não seria páreo para uma situação de racismo que acontece ali, de tão tenso que é, assim. Então é um olhar muito interessante. É um revisionismo que eles fazem, querendo ou não, com a obra do Lovecraft, que era um cara super racista, ridículo, assim. E o primeiro episódio trata muito disso, da questão do cancelamento, né? Que o próprio Lovecraft era racista. Por que a obra dele não pode ser apreciada por negros, por exemplo? Então, eu acho que eles debatem questões muito atuais, como a questão do cancelamento, o racismo estrutural, de onde vem o verdadeiro terror, né? Mas com esse terrorzão clássico e bem na questão da montagem, da direção mesmo, assim. Então o bichão tá chegando, sobe som, sobe trilha. Eu acho que é uma mistura muito interessante dos elementos clássicos do terror com discussões atuais. Então eu recomendo que vocês assistam. Acho que já tá no 5º episódio. Em breve vai terminar a temporada aí, então se vocês quiserem esperar os episódios todos saírem, mas assista pelo menos o primeiro episódio, que eu acho que pode despertar o interesse aí para vocês continuarem. Muito bom, Marina. E vale mencionar que a série foi criada pela Misha Green e conta, além dela, né, também como produtores executivos o J.J. Abrams e o Jordan Peele, né, que são... Lenda. São nomes... são nomes grandes na indústria, então acho que vale conferir. E eu também sou um dos que tá esperando a série de repente acabar ou liberarem mais episódios para conferir, mas estou super curioso. E partindo para minha recomendação, eu meio que roubei aqui, né? A Marina me deu a dica para minha recomendação. Eu dei a dica da dica. Eu vou fazer uma recomendação multimídia, assim. Vai estrear, não sei exatamente a data, mas ainda esse ano, a adaptação do Duna. Né? Pronto, vai estrear em novembro a adaptação do Duna pelo Denis Villeneuve, né? Que é um filme que tá gerando um certo hype nas redes sociais, saiu o trailer recentemente, e eu não tô muito empolgado pra esse filme, apesar de eu ter certeza que eu vou ver assim que possível.
Por quê? E aí, a partir... não sei, eu acho que depois do Blade Runner 2049, né? Ou é 46? 49. Depois do Blade Runner, eu fiquei meio com o pé atrás em relação ao Villeneuve. E depois eu acabei revendo A Chegada, também não... Gostei menos do que quando tinha visto a primeira vez. Então não tô tão empolgado assim. E especialmente eu tô achando tudo, assim, as imagens que já saíram muito apático, assim, muito sem cor. Que eu acho que é o contrário da proposta de Duna. Mas não tô aqui pra falar sobre Duna do Villeneuve, que nem saiu ainda. Não, mas faz sentido, porque se a gente pensa que o universo é bem parecido, por exemplo, com o Mad Max, e a gente viu que Ai, eu esqueci o nome do diretor. Frank Miller. E se a gente viu que o Miller conseguiu fazer numa distopia, no meio de um deserto, com tanta cor, né, com tanta dinâmica, é interessante. Isso aí que você apontou. Não, gente, George Miller. Frank George Miller Miller é o escritor de quadrinhos. Nossa, que vergonha, ainda se diz crítico de cinema, né? Mas diz aí a indicação. Tá, a minha indicação principal é o livro Duna, né, escrito pelo Frank Herbert, um dos maiores livros de ficção científica Clássico. de todos os tempos, assim, que serviu como base e inspiração para muita coisa que a gente vê e nem sabe que foi, né, desde Star Wars até qualquer dessas séries de ficção científica utópica adolescente que estão saindo hoje em dia. É um livro de 65, desculpa, que é um livro bem grande, inclusive, esse primeiro livro, apesar de eu ter consumido ele ferozmente, ele é um livro tijolo. bem grande. É um tijolão, assim, mas que é uma leitura super fluida, ele tem 1 milhão de conceitos, mas não é uma leitura que te deixa confuso em relação a isso. Ele vai te apresentando aquele universo, ele vai te mostrando aquilo, e quando você vê, você já entendeu tudo sem ele jamais ter parado um segundo pra te explicar, olha, isso aconteceu assim, começou assim, a história foi assim, aí a gente chegou aqui. Não, você já tá lá dentro e ao longo do livro ele vai te apresentando todo o background que te levou até ali. As tretas políticas, né? Eu acho que essa questão política sobretudo é muito forte, isso. né? É muito forte no livro. Mais do que a ação em si, até porque quase não tem muita ação, acho que o forte mesmo é essa questão política e de como aquelas famílias, como aquelas corporações e as guildas espaciais se relacionam, né? Uma leitura muito legal. E aí, além de recomendar o livro Duna, acho que vale também recomendar a série de livros, né? São 6 livros oficiais, mais uns outros livros que foram lançados depois que comentam a série, né, que é a série As Crônicas de Duna. Eu não li ela toda, eu tô no 3º livro, que é Os Filhos de Duna, né, mas tô lendo aos pouquinhos, porque eu tô querendo, como fala, segurar, né, fazer render, vamos dizer assim, porque o primeiro livro eu devorei ele muito rápido. Você quer se deliciar um pouco? Exatamente. E além dos livros, né, dessa série de livros, eu quero recomendar 2 filmes, né. O primeiro é a adaptação do Duna, dirigido pelo David Lynch. É um filme de 84, com Kyle MacLachlan como Paul Atreides, né, o personagem principal. Só pela nostalgia já vale se assistir esse filme. Eu vi recentemente, eu não tinha visto ainda, vi depois de ter lido o livro. Apesar de ser um filme bem criticado, tanto pelos fãs do Duna quanto pelos fãs do David Lynch, eu acho que é um filme que vai ser descoberto, sabe? Acho que tem alguma coisa ali, sim. Não tem nada diferente. Que o David Lynch... Não tem nada que o Lynch põe a mão que é 100% ruim, assim. Mas é um filme que é uma passagem meio triste na história do Lynch, porque ele mesmo não gosta do resultado final, né? Justamente porque ele não teve controle da produção. O estúdio não deixou ele fazer o que ele queria e tal, que foi o que aconteceu meio que na 2ª temporada do Twin Peaks e tal. Então a gente vê assim que quando tiram a autonomia dele, realmente as coisas não funcionam muito bem, né? Ele precisa ter essa liberdade criativa, mas só por ser do Lynch já vale assistir. E o filme ele tem também um problema que antecede o Lynch, que é tentar adaptar um livro inteiro em 1h30, 2 horas, assim, que é impossível, sabe? Você tem que fazer, claro, concessões, opções, mas
a ideia da proposta do filme seria adaptar o livro todo, e eu acho que só a primeira metade do livro daria história para um filme inteiro, enfim. Não sei como que esse filme novo do Villeneuve vai lidar em relação a isso, né? Eu imagino que já deva ter uma proposta de ser também uma saga, uma trilogia, enfim. Né? E um outro filme que eu queria indicar, na verdade, um documentário, né? Um protofilme, é o Duna de Jodorowsky, que é um documentário dirigido pelo Frank Pavich, que fala sobre essa tentativa frustrada, que, enfim, é meio que uma lenda essa história, que o Jodorowsky esteve prestes a dirigir uma adaptação do Duna também, e aí é o documentário que conta com imagens, mostra storyboards, o próprio Jodorowsky comenta sobre as propostas que ele tinha para esse filme, e que fica aí, né? Esse filme tá no imaginário popular, tem muita gente que diz que seria maravilhoso, que seria uma ótima adaptação. Eu tenho minhas desconfianças também, mas o documentário é super interessante para ver, especialmente se você já viu o filme do Lynch, se você já leu pelo menos o primeiro livro. Acho que vale também para meio que completar essa gama de Duna, vamos dizer assim. Gente, mas é o universo expandido que fala, né? Livro que gerou uma sequência de uma série de livros, filmes, documentários, lendas urbanas. É uma responsabilidade para o DNI, né? Conseguir adaptar com sucesso esse clássico, né? Eu penso que vai acontecer algo parecido quando decidirem adaptar, sei lá, Silmarillion, sabe? Porque é um negócio tão marcado no imaginário das pessoas que é difícil agradar todo mundo e ficar realmente bom, né? Vamos ver, né? Vamos ver. Depois, daqui a alguns foras de quadro, né? Enfim, quando o filme estrear, se ele chegar aqui no Brasil também, a gente, de repente, eu retorno para dar minhas impressões sobre ele. Mas é isso, gente. A gente comentou um pouquinho sobre esse processo de reabertura dos cinemas, falou o que a gente pensa sobre isso, falou um pouquinho das nossas experiências pessoais, comentou brevemente sobre a estreia do mês, Estou Pensando em Acabar com Tudo, do Charlie Kaufman, que eu reforço, está disponível na Netflix, então se você não viu, corre para ver, ou se você já viu, comenta com a gente no YouTube, no Instagram, no Twitter, no Facebook, por e-mail, até manda um inbox para cada um, se você quiser reclamar das nossas opiniões. Mas comenta com a gente o que é que você achou do filme, qual foi sua leitura, se você gostou, se você não gostou, por quê. E a gente tem aqui 2 ótimas recomendações, a série Lovecraft Country e a série de livros, o filme, o documentário Universo de Duna. O universo compartilhado Duna. Dunaverse. Então tem para todo mundo. Valeu demais, Marina, pela companhia, né? De volta depois de alguns fora de quadro. Espero que no próximo a gente consiga reunir os 4. Com certeza, gente. E fiquem ligados, porque, como vocês já sabem, ou não, mês de setembro é mês de aniversário aqui no Plano Sequência, né? Então tem um programa especial chegando aí. Fiquem nas redes que vai sair um teaser, alguma coisa assim. Mas vai ser muito legal a participação de vocês também comentando lá. Fiquem ligados aí, vai chegar muita coisa boa. Exatamente, muito bem lembrado, Marina. Setembro, mês de aniversário do Plano Sequência. Como sempre, a gente está preparando um programa mais especial, né, para também agradecer aos ouvintes que nos acompanham já há 3 anos, praticamente. Ainda não está completado, mas a gente está no mês dos 3 anos. E esse foi mais um Fora de Quadro. Obrigado a todo mundo que está ouvindo até agora. Um abraço pro Leandro e pro Fernando, que não puderam participar hoje. Tchau, tchau, gente. Tchau. Sobe trilha.